trabalho pedagógico reflete na escola a organização da sociedade. Neste segundo bloco do programa, continuamos nossa conversa com o professor João Luiz Gasparim. Professor, de que forma a organização do trabalho pedagógico se reflete na organização da sociedade? Como tomamos o trabalho como princípio educativo, o trabalho pedagógico é sempre uma expressão da concepção maior de trabalho, que é a ação do ser humano sobre a natureza para modificá-la em benefício próprio. Ora, o trabalho pedagógico reflete na ação docente e no processo de ensino-aprendizagem, no fundo, a concepção de trabalho que existe e que se tem na sociedade. Portanto, poderíamos dizer que a escola é relativamente submissa à estrutura maior da sociedade. Mas, por outra parte, o trabalho pedagógico é também uma resposta educacional pedagógica à própria sociedade. Então, não é uma dependência, é uma interdependência, porque a escola expressa uma determinada sociedade, mas ela também responde pedagógica e contestatoriamente a esta mesma sociedade. Quando nós falamos que precisamos formar pensadores, gente crítica, não significa condenar a sociedade, significa entendê-la para melhorá-la. Então, as alterações na organização social acabam repercutindo, de alguma forma, a organização desse trabalho pedagógico? Com certeza. As transformações sociais, elas se refletem, se não diretamente, indiretamente na própria escola. Se nós, como tomamos o princípio do trabalho como organizador da ação docente, este trabalho se expressa, se manifesta nas ações do professor. Isso, porém, não é automático, não é linear. Não é porque nós passamos do trabalho artesanal para o trabalho assalariado e hoje para o trabalho de produção flexível, que automaticamente a escola assume essa mesma linha e responde imediatamente. Porque o trabalho como princípio maior, ele se realiza, se concretiza, se efetiva na escola através de múltiplas determinações filosóficas, teóricas, pedagógicas, profissionais, religiosas, intelectuais, práticas. Então, o trabalho pedagógico chega, se manifesta, se expressa na escola, mas não automaticamente. Ele sofre todas essas mediações ou intermediações que passam pelos processos pedagógicos, pelas teorias pedagógicas e chegam para a sala de aula, mas, no fundo, se pensa, vamos formar um educando para a sociedade. Se, de certa forma, o aluno é retirado de um convívio social mais amplo e colocado numa escola para que reflita, pense, repense aquilo que se faz socialmente, teoricamente, depois, na prática, ele retorna para a mesma sociedade com algo mais porque ele aprendeu na escola. Então, é sempre um processo também dialético e recíproco de múltipla e mútua interdependência. E o senhor falou em processo de produção flexível. Como que se dá isso na escola? Eu creio que a transposição automática do processo de acumulação de bens pela via, hoje, da produção flexível, ela se torna complicada para a escola, porque nós teríamos que introduzir na escola a teoria da qualidade total, que é própria e específica das empresas e que existe, é possível, é viável, mas não se faz uma transposição automática dos princípios empresariais para a escola. Temos que ser capazes de entender esta estrutura, com certeza. Todos buscamos a vida inteira a qualidade. E hoje falamos em qualidade total, falamos em qualidade de ensino, sempre se buscou a qualidade, mas não podemos transpor automaticamente e linearmente os princípios da empresa para a escola. Ainda que, no fundo, possamos dizer que toda a escola, especificamente as particulares, mas também as públicas, no fundo são empresas. São formas sociais, expressões sociais que representam momentos históricos e instituições
designadas, encarregadas, específicas para fazer e acontecer o processo de ensino-aprendizagem daquilo que a sociedade precisa. Se hoje necessitamos de qualidade total, não podemos desprezar que temos que formar profissionais, e no caso nosso, professores, que tenham qualidade. E como que o professor pode adotar isso na sua prática diária? Você se refere, assim, à qualidade total? Sim, ou o processo? Esse processo de qualidade total. O processo de qualidade total, ele requer uma mudança completa na estrutura da escola, na concepção de educando, de professor, de materiais didáticos, que ainda que seja viável, ela não é automaticamente transponível para a sala de aula. Então, eu vejo assim uma certa dificuldade em adotar como princípio esta postura, porque eu penso que a escola, ainda que seja uma instituição que de certa forma pode ser dita uma empresa, ela não é uma empresa de produção de bens físicos, materiais. Ainda que nós trabalhemos na produção de bens intelectuais, espirituais, que não se veem, que não, ao término de uma aula sobra que bem, o que se produziu. O próprio processo de ministrar a aula se constitui e se conclui em si mesmo. Eu levo para casa, na minha mente, algo que não é material, a não ser as anotações ou as coisas, mas não é essa a função da escola. Nós não trabalhamos com os objetos, a produção de objetos materiais em si, trabalhamos com a produção de objetos intelectuais, espirituais, que não se veem, não se materializam objetivamente. Então, são princípios e são fundamentos completamente diferentes ou muito diferenciados entre si. Como que a organização do trabalho pedagógico se relaciona com as contradições e determinações da sociedade capitalista? Ela, se é uma expressão da sociedade capitalista, ela vive também essas mesmas implicações e essas mesmas contradições. Por isso que podemos dizer que a escola vive uma crise. Não porque a escola não queira, mas nós temos crise na escola, na família, na saúde, nas igrejas. Por quê? Porque a própria sociedade vive momentos de mudanças radicais, mudanças profundas na sua forma de trabalho, na sua forma de organização social. Isso repercute, então, na própria escola. E o que está em crise não é a escola, é a própria sociedade. Por exemplo, a mudança de paradigmas, a mudança de valores, a mudança de condutas. Os nossos jovens que hoje utilizam os equipamentos de última geração, que para nós mais adultos, mais ricos em experiência, para não dizer em idade, nós temos uma certa dificuldade em dominar esses equipamentos. Eles têm uma facilidade porque estão se alfabetizando dentro de outra perspectiva, com outra tecnologia. Isso gera uma crise na própria estrutura da escola, em sua estrutura organizacional, na sua estrutura de conteúdos. Nós começamos a nos questionar o que é necessário ensinar para o educando de hoje. É necessário conhecimento científico, mais do que nunca nós precisamos do conhecimento científico, tanto assim que se diz que se passa do trabalho para a era do não trabalho para a era do conhecimento. Ora, essas mudanças implicam profundas transformações na docência, no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, a educação à distância. É uma nova alternativa que se propõe, e a escola tem que conviver e tem que assumir essa postura, porque a sociedade trabalha dessa forma e se comporta dessa maneira. E o professor está preparado para lidar com essas questões? Eu diria que o professor, entre as suas obrigações, ele tem que dominar o conteúdo científico, na sua forma histórica, na sua forma presencial, mas também assumir o desafio de responder ao tempo presente. Quando me referi a Comênio, do século XVII, ele respondeu pedagogicamente, didaticamente, educacionalmente àquele momento. Hoje, nós, educadores, temos que responder ao nosso tempo. Então, como profissionais, e nós cobramos isso de qualquer profissional, ele tem que responder àquilo que eu preciso, àquilo que é necessário para a sociedade de hoje. Dos professores se cobra também a atualização, se cobra também a necessidade de estudo, de reestudo, de novas fundamentações
para a sua docente. Não que aquilo que ele tenha aprendido não seja válido, porque eu penso que o conhecimento é histórico, e aquilo que é histórico nunca se desatualiza. O conhecimento nunca se desatualiza. A ciência nunca se desatualiza, ela avança. E o avançar não significa que o anterior não tenha sido válido. Eu tenho que ser capaz de dar um passo adiante. E só se dá um passo adiante se eu der o primeiro. E qual a relação que existe entre o projeto político-pedagógico e a organização do trabalho pedagógico? O trabalho pedagógico, ele é mais amplo do que o projeto político-pedagógico. O trabalho pedagógico envolve toda a estrutura da sociedade, poderíamos dizer, da sociedade pedagógica, da sociedade educacional. E o projeto político-pedagógico é um instrumento, é a diretriz de cada escola que consubstancializa a pedagogia, a parte administrativa, a parte pedagógica, a parte didática, a parte da própria estrutura da escola, para que a ação do professor e de toda a estrutura administrativa de suporte pedagógico, de suporte técnico, se realize em benefício, em função da aprendizagem, do ensino dentro da escola. Então, o projeto político-pedagógico, ele é sempre a expressão da organização da escola para que o trabalho de ensinar e de aprender se efetive de forma mais adequada. É uma forma de organização do trabalho pedagógico? Sim. Eu diria que o projeto político-pedagógico é a expressão da organização de cada escola, da proposta que eles têm em termos da sua política educacional, da concepção de ensino, das metodologias, das teorias pedagógicas que são adotadas e do planejamento de cada professor, porque ele representa a totalidade da escola. Dentro dessa totalidade, poderíamos tomar, por exemplo, a parte pedagógica, a parte filosófica, que é onde o professor vai se basear para elaborar, montar o seu plano de trabalho, o seu instrumento de ação junto aos seus alunos, a fim de que a aula que ele ministra, quer seja de história, geografia, matemática, psicologia, esses conteúdos têm que refletir uma pedagogia, uma filosofia, uma concepção de educação, uma concepção de homem, de mundo, que está, de certa forma, no projeto político-pedagógico, dentro da organização do trabalho pedagógico, dentro da concepção de trabalho no sentido mais amplo. E de que forma esse projeto político-pedagógico pode construir uma educação emancipatória? Eu creio que o projeto político-pedagógico é um dos instrumentos de uma educação emancipatória, porque a educação não é necessariamente escolar. A educação, ela é dada por toda a sociedade. Então, a emancipação não se dá somente via escola, mas via família, via as instituições religiosas, via a própria estrutura econômica, política, social, organizativa da sociedade, porque todas as instâncias sociais são educativas. A escola é uma delas. A escola tem que cumprir a sua função educativa na dimensão pedagógica, na dimensão de passar de forma regular e sequencial os conteúdos científicos. Se ela conseguir fazer isto, ela estará, através do trabalho pedagógico, na constituição e reconstituição dos conhecimentos culturais e científicos, educando. Por quê? Porque este é o trabalho dela. Se nós tomamos o trabalho pedagógico como princípio educativo, a escola educa, ensina, instrui, faz com que o aluno aprenda pelo trabalho docente, que é uma expressão, uma qualificação, um tipo de trabalho que é exercido por essa instituição. Então, já voltamos a conversar sobre isso. No próximo bloco, voltamos a conversar sobre o ensino da organização do trabalho pedagógico e sua importância para a formação de docentes.